Vanessa precisava de um estúdio para a marca dela, não de uma colega de quarto. Meu pai nem se deu ao trabalho de se levantar para dizer aquilo. Continuou sentado, girando o vinho caro na taça, como se estivesse comentando o clima. Eu estava parada na porta, segurando 2 ingressos para um cruzeiro de luxo que tinha comprado para eles no Natal. Pelo menos ela está fazendo alguma coisa da vida, disse ele com a voz arrastada de desprezo. Você tem 29 anos, Corenza. É um peso morto. Tire suas coisas do meu corredor. Vá morar na rua, por mim tanto faz. Talvez o frio congele essa expressão amarga da sua cara. Olhei além dele. Meu quarto de infância já não existia. As paredes estavam cobertas de tinta rosa neon ainda fresca. Minha escrivaninha tinha sido substituída por ring lights e araras de roupa. Toda a minha vida estava comprimida em 3 sacos de lixo pretos, empilhados no chão como restos esquecidos depois de uma mudança. Eu não gritei. Não chorei. Apenas coloquei, com cuidado, o envelope com os ingressos de cruzeiro sobre a mesa do hall, um presente silencioso para férias que eles acabavam de perder. Peguei meus sacos e saí para a noite gelada sem dizer uma única palavra. Dirigi meu sedã velho pela neblina fria de São Paulo até encontrar um motel de beira de estrada com a placa de vagas piscando em vermelho cansado. O aquecedor do carro tossia ar morno como um pulmão doente. Era apropriado. Meus pais odiavam aquele carro. Diziam que era uma vergonha na garagem deles. O que nunca souberam é que eu o mantinha de propósito. Era parte do disfarce. Sentada na cama dura do quarto, ouvindo o vento bater nas janelas mal vedadas, minha mente voltou à origem de tudo. O pecado original, como meu pai gostava de chamar. O erro de 5 milhões. Aconteceu em 1999. Eu tinha 4 anos. Meu pai tinha uma reunião marcada com investidores para entrar cedo numa startup de tecnologia prestes a explodir no mercado. Só que naquela manhã, eu acordei com 40 graus de febre e tive uma convulsão. Ele perdeu a reunião para me levar ao pronto-socorro. A startup disparou. Os homens que compareceram ficaram milionários. Meu pai não. E ele nunca me deixou esquecer. Todo aniversário, depois do bolo, ele me olhava daquele jeito vazio, cheio de rancor, e repetia: Você me custou 5 milhões, Corenza. Você começou a vida no negativo. Ele nunca me criou como filha. Me administrou como prejuízo. Com o tempo, o ressentimento virou um sistema. Eu chamava de imposto parasita. Desde os 16 anos, eu pagava aluguel para morar na minha própria casa. Cada centavo dos meus bicos era confiscado. Meu pai dizia que eram juros da dívida, mas não era só isso. Eu sustentava a filha de ouro. Vanessa era o ativo. Eu, o passivo. Quando Vanessa quis ser modelo, fui eu quem pagou as fotos profissionais. Quando decidiu virar influenciadora, minha mãe decretou que eu também bancaria preenchimento labial, spa, roupas e tudo o mais, porque Vanessa precisava ter a aparência certa para casar rico. Mês após mês, eles me drenaram. Olhavam para meus moletons largos e meu coque bagunçado e viam uma fracassada tentando sobreviver com frilas de programação. Estavam errados. Abri a bolsa, tirei meu laptop e o coloquei sobre a mesa. A carcaça estava arranhada, sem glamour nenhum, mas por dentro havia uma máquina de guerra. Eles achavam que eu consertava impressoras para ganhar a vida. Não faziam ideia de que eu era especialista em recuperação financeira para fundos de venture capital de alto risco. Quando uma empresa sangra dinheiro e maquilha balanços, sou eu quem entra. Eu rastreio fraudes, encontro ativos escondidos, desmonto esquemas e corto o câncer antes que destrua o paciente. Eu era precisa, eu era implacável e eu era caríssima. No último ano, minha renda base passou de R$650 mil, sem contar bônus. Eu poderia ter comprado aquela casa à vista 3 vezes. Poderia ter quitado a hipoteca deles numa tarde e ainda ido jantar fora. Mas não fiz. Escondi meu dinheiro em contas seguras, carteiras diversificadas e estruturas que eles jamais sonhariam em entender. Usava roupa de brechó e dirigia um carro enferrujado porque sabia exatamente o que aconteceria se descobrissem meu valor real. Eles não me sugariam. Eles me esquartejariam.
A luz azul da tela iluminava o quarto escuro do motel quando senti a primeira rachadura no meu controle. Estendi a mão para o laptop e agarrei o vazio. Pisquei, revirei a bolsa. Cabos, carregadores, um HD externo, documentos, mas não o laptop. Meu estômago afundou de uma vez. Não entrei em pânico. Peguei o celular, abri o rastreador do dispositivo e encarei o ponto azul piscando na tela. Não estava mais na casa dos meus pais. Estava a 3 quilômetros dali. Rua Augusta. Casa de penhores Fácil Dinheiro. Dirigi até lá em estado de gelo puro. A neblina transformava os faróis em manchas opacas. Quando entrei na loja, fui atingida pelo cheiro de poeira, metal e desespero. Mostrei meu documento. Mostrei o número de série. O homem atrás do balcão nem levantou os olhos da revista. Sem o ticket não posso devolver, disse. Política da loja. Ou registra boletim e espera 3 semanas. O ticket. Voltei correndo para o carro. Abri o porta-malas. Rasguei os sacos de lixo que meu pai tinha atirado para mim. Cavei roupas, sapatos, livros, até encontrar um papel amarelo amassado, manchado de café, enfiado dentro de uma calça jeans. Minha mãe não tinha só me expulsado, tinha me saqueado. Voltei ao balcão, alisei o recibo e paguei R$ 800 para recomprar o que era meu. Fiquei sentada no carro por um longo minuto, abraçada ao laptop frio contra o peito. Foi quando o segundo golpe chegou. Uma notificação do Detran. Transferência de responsabilidade. Demorei alguns segundos para entender o que estava lendo. Meu sedã, o carro que eu havia comprado à vista 5 anos antes, mas mantido no nome do meu pai para economizar no seguro, tinha sido vendido 3 horas antes. O horário da transação era de 20 minutos antes de eu chegar em casa. Ele vendeu meu carro enquanto eu ainda dirigia de volta para ser expulsa. R$ 38 mil evaporados na mesma noite. Liguei para minha mãe. Ela atendeu no segundo toque, irritada, como se eu fosse uma operadora de telemarketing interrompendo a novela. Você roubou meu laptop, eu disse. E vendeu meu carro. Ela soltou um suspiro impaciente. Eu não roubei nada. Nós te criamos, Corenza. Colocamos teto sobre a sua cabeça por 18 anos. Considere o laptop um pequeno pagamento da dívida que você nos deve. E além disso, a organizadora da festa da Vanessa precisava de um depósito. Você pode comprar outro computador. É solteira, não tem despesas. Ela desligou. Fiquei ali no silêncio do estacionamento, ouvindo o aquecedor chiar e a neblina bater no para-brisa, até sentir algo dentro de mim se fechar. Não foi um estalo, foi uma trava. Sequei a última lágrima que derramaria por eles. Abri o laptop. A tela acendeu pedindo senha. Naquele instante, Kenza, a filha que ainda queria ser amada, morreu. No lugar dela ficou Corenza, a auditora, a mulher que vive de encontrar podridão onde os outros fingem ver estabilidade. Eu não precisava mais chorar. Precisava auditar. Não dormi naquela noite. No meu mundo, sono é um luxo para quem não está em guerra. A primeira coisa que fiz foi rastrear a venda do carro. Meu pai havia colocado o sedã em uma plataforma de leilão rápido. O dinheiro caiu no mesmo dia. Segui a trilha. Não foi para contas atrasadas. Não foi para a hipoteca. Não foi para supermercado. Foi para uma empresa de eventos de luxo. R$ 8 mil. Fonte de chocolate. Escultura de gelo. Decoração premium para a festa de lançamento da Vanessa. Fiquei imóvel diante da tela. Eles não estavam apenas me roubando. Estavam me canibalizando para alimentar o delírio dela. Então fui mais fundo. Puxei os dados financeiros completos dos dois. Esperava aperto. Talvez dívidas. Talvez descontrole. O que encontrei foi um cadáver. Tinham refinanciado a casa 3 vezes em 5 anos. Estourado 4 cartões de crédito. Havia um aviso de inadimplência emitido 30 dias antes. Eles não estavam mal. Estavam a 1 mês de perder a casa. A casa de onde me expulsaram já nem era deles de verdade. Pertencia ao banco. E o banco estava chegando para cobrar. Mas a execução hipotecária não era suficiente. Eu não queria assistir ao colapso deles. Eu queria a alavanca. Precisava de um crime.
Vasculhei o pedido de refinanciamento mais recente. Não dava para invadir o banco, isso era coisa de cinema ruim. Mas eu conhecia meu pai. Conhecia a ganância dele. Conhecia sua capacidade de se afogar no próprio ego se lhe mostrassem a isca certa. Peguei o telefone e liguei para o Dr. Stone, advogado corporativo que me devia um favor por eu ter salvado a firma dele numa auditoria espinhosa no ano anterior. Preciso de uma empresa de fachada, eu disse. Vantage Holdings. Faça aparecer um fundo de investimento especializado em ativos de alto risco. Depois, ligue para Dale Miller. Era uma estratégia simples. No meu ramo, chamamos isso de alimentar a esperança. Você não enfrenta um desesperado atacando de frente. Primeiro oferece salvação, deixa que ele acredite no milagre, e só então puxa o chão. Uma hora depois, Dr. Stone fez a ligação. Eu acompanhei tudo por um servidor familiar compartilhado que meu pai nunca teve a inteligência de me remover. Stone interpretou o papel com perfeição. Representante de um investidor privado interessado em consolidar dívidas para apoiar o potencial de crescimento da marca Vanessa Miller. Meu pai mordeu em 4 minutos. Não só mordeu, engoliu o anzol inteiro. Stone pediu, de forma perfeitamente plausível, que ele encaminhasse o pedido de refinanciamento mais recente para acelerar a análise. Se fosse um homem honesto, hesitaria. Mas meu pai não era honesto, era arrogante. Arrogantes sempre acreditam nas próprias mentiras. O e-mail chegou. Abri o PDF, valores da casa inflados, passivos subestimados, o habitual. Então encontrei a seção da renda. Requerente, Dale Miller, renda anual, 85 mil reais. Correquerente, Vanessa Miller, renda anual, 200 mil reais. Fonte, parcerias de marca em redes sociais. Fiquei olhando para aquele número. Vanessa não ganhava 200 mil por ano. Vanessa não ganhava nem 200 por mês. A marca dela era um Instagram inflado por bots e uma pilha de camisetas encalhadas na garagem. Meu pai havia mentido em um pedido de financiamento. Mentido para conseguir crédito. Fabricado renda. Aquilo era fraude bancária. E fraude bancária não é só desespero. É munição. Salvei o documento e fiz backup em múltiplos servidores seguros. Meu pai achava que tinha enviado provas para um salvador. Na verdade, havia entregado a corda. Dr. Stone marcou a reunião para a manhã seguinte. Disse que o sócio silencioso, um investidor excêntrico do Vale do Silício, chamado apenas de Sr. V, estava na cidade por poucas horas e queria concluir tudo pessoalmente. Pediu ainda que Vanessa estivesse presente, insinuando que ele admirava sua estética digital. Funcionou. A vaidade sempre foi o ponto cego deles. Cheguei ao escritório de Stone 1 hora antes. Usei o elevador privativo e me instalei na sala de observação ao lado da sala principal. Assisti pela câmera. Meu pai e minha mãe entraram primeiro, vestidos como se estivessem indo receber um prêmio. Vanessa veio atrás, de óculos escuros e entediada, mexendo no celular. Sentaram-se à mesa de mogno. Stone serviu champanhe. Meu pai aceitou como se fosse seu por direito. Isso sim é tratamento de primeira, ele disse recostando-se na cadeira. Só o melhor para o Império Miller. Império. A palavra quase me fez rir. Minha mãe foi mais prática. Quando o dinheiro cai na conta, Stone sorriu com elegância treinada. Nosso investidor acredita no potencial de visionários como vocês, mas exige comprometimento total. Vanessa, finalmente interessada, ergueu o rosto. Ele viu meu último reel. Passou de 4.000 visualizações. Stone assentiu com a seriedade de um homem enterrando alguém com luvas brancas. Eles não leram o contrato, não checaram cláusulas, não fizeram perguntas inteligentes. Assinaram. Meu pai assinou. Minha mãe assinou. Vanessa assinou como testemunha. Achavam que estavam fechando um empréstimo. Na verdade, estavam acionando uma armadilha. Na cláusula de cross-default, qualquer informação falsa invalidaria imediatamente o acordo. E numa escritura vinculada ao contrato, preparada para execução automática, estava o verdadeiro golpe. Em caso de default, a propriedade seria transferida ao credor sem disputa judicial prolongada.
Eles assinaram a própria casa para mim enquanto brindavam com meu champanhe. Na sala escura, levantei-me e alisei o blazer. Eu não era mais a mulher largada na neblina com sacos de lixo. Era a credora. Saí da observação e caminhei pelo corredor. Quando entrei na sala, o silêncio caiu antes mesmo que eu dissesse uma palavra. Sem moletom, sem cabelo bagunçado, sem aparência de quem pede desculpas por existir. Eu usava um terno cinza chumbo cortado com precisão cirúrgica. O cabelo preso, o rosto limpo. A postura de alguém acostumada a entrar em salas onde milhões mudam de dono. O sorriso do meu pai congelou. Minha mãe estreitou os olhos, tentando encaixar aquela imagem na narrativa que tinha de mim. Vanessa só ergueu o rosto do celular quando o silêncio ficou pesado demais para ignorar. Corenza, meu pai disse engasgando. Como você entrou aqui? Então virou-se para Stone. Essa é minha filha. Ela está desequilibrada. Deve ter vindo atrás de dinheiro. Chame a segurança. Stone não se moveu. Apenas fechou a pasta com um clique seco. Não será necessário, eu disse. Minha voz saiu calma. Precisa. A mesma que uso quando alguém tenta esconder rombos contábeis atrás de planilhas maquiadas. Caminhei até a cabeceira da mesa. Tirei do bolso um papel amarelo amassado e o depositei sobre a madeira polida. Minha mãe arregalou os olhos. O que é isso? O recibo da casa de penhores, respondi. Do meu laptop. Você vendeu por R$800. Eu o recomprei hoje de manhã. Pausa. E depois comprei outra coisa. Meu pai se levantou abruptamente. Chega. Você está se humilhando. Saia daqui antes que eu... Sente-se. Não ergui a voz. Não precisei. A autoridade pesa mais quando não precisa gritar. Ele hesitou. E para meu prazer frio, sentou. Dr. Stone. Falei sem tirar os olhos dele. Mostre a aquisição. As luzes baixaram. O projetor acendeu. Na parede apareceu a escritura da propriedade. Endereço: Rua das Palmeiras, 1402. Proprietários anteriores: Dale e Bella Miller. Proprietária atual: Vantage Holdings. Meu pai piscou várias vezes. Não estou entendendo, disse já sem cor. Isso é só garantia contratual. Não, respondi. Isso é transferência de título. Ele se virou para Stone, em pânico. Vocês nos enganaram. Disseram que era um empréstimo. Stone manteve o mesmo rosto neutro. Meu cliente me instruiu a executar uma aquisição padrão de ativo em dificuldade. A documentação é válida. Os senhores assinaram voluntariamente. E saiu. A porta se fechou atrás dele. Agora éramos só nós. Minha família. E a conta? Meu pai apontou para mim com o dedo trêmulo. Você armou isso. Você criou essa empresa. Eu sou a Vantage Holdings, respondi. E vocês acabaram de me entregar a casa. Minha mãe perdeu o controle. Isso é ilegal. Nós assinamos um financiamento. Cliquei o controle. A projeção mudou para o pedido de refinanciamento. Ampliei a linha fatídica. Vanessa Miller, renda anual, R$200 mil. Vanessa não ganha 200 mil por ano, eu disse. Nem perto disso. Vocês enviaram informação falsa para conseguir crédito. Isso é fraude bancária. O ar da sala mudou. A confiança virou medo. A arrogância virou suor. Pela cláusula 7, continuei. Qualquer declaração material falsa aciona default imediato. E com o default, a transferência da escritura é executada. Aproximei-me da mesa e apoiei as mãos sobre ela. Vocês mentiram. Então o contrato morreu no instante em que foi assinado. E quando ele morreu, a casa mudou de mãos. Olhei bem para meu pai. Agora ela é minha. Ele me encarou como se ainda esperasse que eu cedesse. Que eu voltasse a ser a filha humilhada, faminta por um resto de afeto. Você não faria isso com a sua família, ele sussurrou. Eu quase sorri. Família? Família não joga você na rua para abrir espaço para uma ring light. Família não vende seu ganha-pão para bancar fonte de chocolate. Família não te cobra aluguel por existir. Endireitei-me. Naquele momento ele finalmente entendeu. Não estava diante da filha que desprezou por décadas. Estava diante da mulher que transforma mentira em ruína.
E a casa sempre vence. Eles saíram. Saíram mesmo. 48 horas depois, a casa estava vazia. Contratei uma equipe para retirar o que haviam deixado para trás, mas fiz pessoalmente o acerto financeiro. Vocês têm 48 horas para desocupar a minha propriedade. Se levarem algo que não pertence a vocês, se danificarem qualquer parte da casa ou se tentarem me desafiar, eu entrego toda a documentação da fraude às autoridades. Guardei o recibo da casa de penhores de volta no bolso. A escolha é simples. Saem em silêncio ou enfrentam o resto. Meu pai abriu a boca. Nenhum som saiu. Somei o valor do carro roubado, o custo para recuperar meu laptop, cada centavo do aluguel que me cobraram desde os 16 anos. Descontei tudo. O cheque final que entreguei foi pequeno. Mal bastava para o depósito de um apartamento apertado na periferia. Depois disso, a queda deles foi rápida. Meu pai terminou atendendo clientes numa loja de materiais de construção. Minha mãe afundou no amargor de um aluguel que odiava. Vanessa, a estrela de renda imaginária, começou a vender bolsas de grife pela internet para pagar comida. Likes não pagam boletos. Antes de vender a casa, caminhei por ela uma última vez. Ela parecia menor do que eu lembrava. Vazia. Oca. Parei diante da porta do meu antigo quarto. O rosa neon ainda cobria as paredes, berrando no silêncio como uma mentira fresca. Não repintei. Deixei daquele jeito. Um monumento perfeito à ganância deles. Então saí, tranquei a porta e ouvi o clique seco da fechadura. Final. No meu carro novo, no meu nome, comprado com meu dinheiro sem disfarces, puxei o celular e rolei até os contatos. Dale. Bella. Vanessa. Bloqueei um por um. Sem despedida. Sem discurso. Sem última chance. Só silêncio. E pela primeira vez em anos, ele não doeu. Ele custou caro, sim. Mas valeu cada centavo. Porque família não é sangue. Família é respeito. E quem não sabe pagar esse preço não merece acesso à sua vida.